Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Este vídeo é um vídeo todo especial. No último dia 6 de junho, Volkswagen Brasília completou 50 anos. Como maneira de homenagear este grande clássico brasileiro, eu preparei este vídeo especial. Neste vídeo você vai poder acompanhar como que foi o desenvolvimento do Brasília, o que a equipe de design pensou para este carro. Além disso, quais são as propostas que o mesmo estúdio de design que fez a Brasília propôs para esse carro, tá? E por que elas não se tornaram realidade. Além disso, você vai pegar algumas dicas de customização, afinal o foco deste canal é customização, então você vai pegar algumas dicas de como customizar o Volkswagen Brasília e também algumas versões que este carro teve. Antes da gente ir para o vídeo, apenas fazer um breve comentário. Se você procura um vídeo em que fale sobre as principais alterações que esse modelo passou ao longo dos anos, eu sugiro que você assista esse outro vídeo aqui acima, que eu já fiz há um tempo atrás, e eu fui acompanhando nele ano a ano as principais modificações do Volkswagen Brasília. Bom, então é isso, gostaria de convidar você também a já deixar o seu like, o seu gostei. Se você conhece ou tem algum amigo que gosta de Volkswagen Brasília, compartilhe esse vídeo com ele também. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse clássico nacional que merece todo o nosso carinho e respeito, que é o Volkswagen Brasília. Capítulo 1. O projeto. A Volkswagen nos anos 60 e 70 era uma empresa diferente do que é hoje em dia. Detinha mais de 60% do mercado brasileiro e vinha crescendo seu portfólio de produtos a cada ano, com modelos como o Carmanguia, a linha 1600 nas carrocerias Sedã, TL e Variant, por exemplo. Mas o mercado nacional começaria a se mexer, e concorrentes de grande potencial estavam a caminho para incomodar a vida do Fusca. A Dodge preparava o 1800, que posteriormente foi chamado de Polara e vulgarmente é conhecido como Dodinho, e a General Motors do Brasil encaminhava o lançamento de um projeto mundial, o Chevette. O então presidente da Volkswagen do Brasil, Rudolf Leidig, desafiou a equipe do designer Márcio Piancastelli para criar algo inovador. A sua intenção era desenvolver um novo automóvel para suceder o Fusca. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês quais que foram as influências desse projeto tão inovador que seria o sucessor do Fusca. O que Leidig imaginou era algo usando o chassi e a mecânica tradicional Volkswagen mesmo, mas em uma carroceria moderna, tanto em desenho externo como em empacotamento interno, que a gente chama de package. Nesse desenho aqui, nesses dois desenhos que vocês observam neste slide, nós temos no de cima ali o aproveitamento da plataforma do Fusca. Então você consegue ver a silhueta do Fusca ali em um tracejado, e demarcado em uma linha contínua, e você pode ver de linhas bem retas, por sinal, o projeto do que seria o Volkswagen Brasília. Já abaixo, vocês conseguem ver aí uma silhueta em vermelho, que é a do Carmanguia, e a proposta seria que o Brasília tivesse a plataforma do Carmanguia nessa segunda versão. E você observa ali que já está um desenho um pouquinho mais detalhado, né? Um pouquinho mais carregado nos detalhes. Como observação, o primeiro desenho de cima da plataforma do Fusca ele é de setembro de 1970 e o de baixo de dezembro de 1970, quando você tem ali a definição pelo uso da plataforma do Carmanguia. Inclusive, você pode ver ali numa observação, nessa imagem, que diz ali que a plataforma do Carmanguia ela é mais larga. Então, isso faria deste novo projeto um carro de dimensões próximas do Fusca, porém mais largo. Então, que resultaria aí num grande espaço interno. As principais influências para o Novo Brasília seriam o Austin Mini de 1959, o Fiat 127, que depois foi lançado aqui no Brasil como 147, e o futuro Golf da Volkswagen, que estava em desenvolvimento naquele mesmo período. Todos eles, como vocês podem perceber, são carros de linhas retas, tá? São carros compactos, e carros que fazem muito bom uso do aproveitamento do espaço interno. Então, esses foram alguns conceitos que a Volkswagen pretendeu usar na concepção do Volkswagen Brasília. Era um carro pequeno, mas projetado a partir de um interior de espaço mais generoso possível, pequeno por fora e grande por dentro. Como você pode perceber, o Fox não foi o primeiro Volkswagen a usar
esse slogan. Novo Fox 4 portas. Compacto para quem vê, gigante para quem anda. Era uma forma da Volkswagen se distanciar da matriz e fazer algo novo, próprio para as condições físicas e mercadológicas brasileiras. Um carro brasileiro desenhado por brasileiros para brasileiros. E o nome do modelo seria tipicamente brasileiro também. Volkswagen Brasília. Não tinha como ser um nome mais brasileiro do que este, não é mesmo? E agora eu gostaria de comentar para vocês como que foi a evolução do projeto. Vocês viram ali os primeiros sketches, né, que a equipe de design desenvolveu, e aqui eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns modelos que mostram justamente essa evolução que o Brasília passou. Então aqui nós temos que algumas imagens, tá? E o projeto do Brasília levou 3 anos para ser concluído. Isso no mundo automotivo, principalmente para a época, era um período assim bem curto, tá? Em 3 meses foram feitos mais de 40 desenhos antes da definição da forma que foi para a produção em 1973. Vocês conseguem ver nesses primeiros desenhos que o tema da frente, né, e quando a gente fala tema da frente, é essa característica aí dos faróis, né, da ausência de grade, a logo bem no meio da frente, né, já estava mais ou menos pré-definido, até porque era a linguagem da identidade visual da Volkswagen neste período. Você pode lembrar dos outros modelos, como a linha 1600, como também o SP2, eles usavam faróis muito parecidos, né, com o que o Brasília foi usar posteriormente. Então isso aqui já estava bem definido, era a linguagem visual da Volkswagen na época. O que basicamente mudava era a carroceria. Então você vê aí modelos, esse em vermelho com uma área envidraçada maior, né, mais alto, o modelo em verde bem próximo do que foi o modelo final, apenas com a diferença aí que o vidro traseiro ele teria uma mini janela para abertura e ventilação dos ocupantes de trás, semelhante ao que tinha na Variant, né, e como aparece nesse modelo amarelo abaixo também com um pouquinho mais de detalhes. Como ponto muito curioso, tem esse Brasília aí que lembra muito uma minivan. E se fosse lançado na época assim, provavelmente, tá? O Brasília seria aí o primeiro monovolume do mundo, a primeira minivan do mundo a surgir nessa carroceria, porque a primeira minivan ela vem dos anos 80 e seria a Grand Caravan da Chrysler. Né? E aqui a gente está falando de 1970, começo dos anos 70. Então seria algo assim muito inovador. Talvez tão inovador que tenha justificado aí a Volkswagen não fazer uso desse desenho para o modelo final. E aqui nós temos também mais algumas versões, né? E essa, inclusive, aqui, que vocês observam em preto e branco, foi o que ganhou o modelo em 3D, né? Que a gente consegue reparar algumas imagens. O modelo em vermelho, o desenho abaixo, também já bem próximo do que seria o modelo final, com um destaque ali para a entrada de ar lateral, que lembra um pouco a que era usada no Lamborghini Countach da época, né? Então aqui vocês observam mais alguns desenhos que foram feitos não somente por Márcio Pencastelli, mas também por toda a sua equipe de design da época, composta por José Vicente Martins, o Jota, e Jorge Yamashita Oba, que compuseram esse time de trabalho do centro de estilo da Volkswagen na época. O projeto 102 começava, então, neste período, aproximadamente 1971, conforme indica essa imagem. Um modelo 1 para 1 do exterior em gesso foi criado, bem como também um modelo de arame em cima de um chassi Carmanguia, como vocês puderam perceber nas imagens que eu passei ali atrás. Né? A princípio, ia-se fazer uso da plataforma do Fusca, depois mudou-se para do Carmanguia, e esse modelo 3D aqui se fazia uso dessa plataforma, tá? Para poder experimentar justamente o package. Então, o modelo em arame, o grande objetivo dele é você experimentar o interior. O modelo em gesso é mais para você observar o exterior. Então, eram dois modelos um para um diferentes, tá? Nessa fase, a indústria automotiva não costuma fazer um mesmo modelo, tanto exterior quanto interior, por
conta da complexidade e também pelo conto de ser mais fácil você fazer alterações. Então, você vai precisar mudar alguma diagramação, alguma forma, seja do exterior, algum detalhe, é muito mais fácil você trabalhar em modelos diferentes do que você trabalhar em um modelo só, entendeu? Então, por isso que a indústria automotiva geralmente faz modelos separados, tanto para o exterior quanto para o interior também. Nesse mesmo período, mulas foram preparadas a partir de variantes recortadas para o início dos testes básicos. Essa revista quatro rodas da época mostra como que eram essas mulas. E só para explicar para vocês o que é uma mula, para quem não está acostumado com este termo na área automotiva, mula é o termo que as montadoras usam, né, que a indústria automotiva usa, para designar carros que estão sendo desenvolvidos e para você poder fazer uma experimentação de algum conceito, de alguma parte mecânica, enfim, de alguma coisa que esse carro vai usar futuramente, você usa modelos atuais modificados. Então, basicamente, isso que é uma mula. Eu entendi mula, com um M de mestre. Então, só pegando o exemplo aqui do Brasília, quando ele estava em desenvolvimento, por mais que você não tivesse ainda o desenho exterior definido, as mulas entram muito nessa fase ainda, tá? Em que ainda vai se definir qual que vai ser o exterior, alguns conceitos já estavam muito bem pré-estabelecidos, né? Como plataforma, questão de exposição do motor, quantidade de lugares. Então, você consegue montar um modelo ali, um protótipo, né, que ele vai já traduzir para você algumas coisas que o modelo final vai ter, sem você necessariamente já ter pronto ali como que vai ser o seu visual. E a mula do Brasília foi feita com base na variant. Era uma variant recortada em que você conseguia ali obter as dimensões aproximadas do que seria o Volkswagen Brasília e fazer também mais alguns experimentos. O interessante dessa revista Quatro Rodas é que ela mostra exatamente como que era a variant, né? Aqui a gente tem uma montagem de época, como que seria o protótipo que estava em desenvolvimento e já simultaneamente já tinha uma projeção, um desenho de como poderia ser o Brasília. Você nota ali pequenas alterações entre o protótipo e o projeto, principalmente no que diz respeito à questão da frente, que é uma frente mais curta no que está ali o projeto, o desenho, né? E também na questão da lanterna, que seria diferente, e uma ligeira alteração também na porta, né? Então, vocês percebem como que era feita ali a projeção da época do que viria a ser o Volkswagen Brasília. Na época, surpreendeu a decisão da fábrica em adotar a ventoinha alta de fluxo radial em vez da baixa, fixada diretamente no virabrequim e de fluxo axial da Variant, que poderia ter criado ali um porta-malas traseiro, à semelhança do que ocorre na perua da Volkswagen. Essa foi uma grande dúvida na fase de concepção do projeto. A Volkswagen já havia definido que usaria no Brasília o motor 1600 e inicialmente teria somente um carburador para redução de custos. A opção da ventoinha baixa foi testada nessas mulas que eu mostrei para vocês na imagem anterior. E a decisão pela ventoinha alta deveu-se ao fato de que o Brasília tinha que ser, por uma questão de conceito, o carro mais curto possível. E embora a ventoinha baixa possibilitasse um porta-malas extra, este motor era mais comprido do que a disposição da ventoinha alta. Então, acabou que entre esse dilema, a Volkswagen optou por fazer um veículo mais curto, que atendia ao conceito inicial do projeto, e usar o motor com a concepção de ventoinha alta, né? Então, chegou a ser testado esse motor plano, né? Também como é conhecido, motor plano, mas por uma definição de projeto acabou sendo optado o motor de ventoinha alta. Além disso, o chassi do Carmanguia também teve que ser abandonado, porque acabava fazendo da base do carro muito largo, né, e ele ficava ali um pouco desproporcional. Então foi necessário criar um chassi exclusivo para o Brasília, que era um pouco mais estreito, ainda assim mais largo do que o do Fusca, e fazia com que o desenho do carro no final ficasse mais harmônico. Capítulo 2. O carro. O lançamento oficial
do Brasília foi em 6 de junho de 1973, no Salão de São Paulo, que tinha sido um dos maiores eventos realizados até então. Se por um lado o Fusca era apertado, com janelas pequenas, o Brasília era exatamente o oposto. O Brasília media 4,1 m de comprimento, cerca de 16 milímetros menor do que o Fusca, mas a distância entre eixos era a mesma de toda a linha Volkswagen da época, 2,40 m. Seguia a tendência europeia de carros urbanos, fácil de manobrar e muito ágil no trânsito. O Brasília ou a Brasília? Imagino que você já deva ter feito essa pergunta em algum momento da sua vida. E aqui eu gostaria de deixar claro qual que é o termo correto. A Volkswagen sempre chamou o carro no masculino, o Brasília. Inclusive, em seu lançamento, o seu nome completo era 1600 Brasília, como você pode verificar nesses comerciais. O motivo para o nome ser no masculino é bem simples. O Brasília é um hatch, assim como o Gol, o Golf, o Fiat 147. Geralmente, os hatches são tratados no masculino. Então, por isso que o nome do carro é no masculino o Brasília. Mas apesar disso, ficou conhecido por muitos como a Brasília por culpa da própria Volkswagen. Mas eu te explico, tá? Como havia uma terceira porta, que é essa que vocês estão vendo, que dá acesso ao motor, mas também ao interior do veículo, a Volkswagen classificou comercialmente como uma perua, para que ele recebesse menor incidência de impostos atribuída na época a utilitários. Esse é um fato muito interessante, porque na época, veículos classificados como utilitários, e como utilitários entravam as picapes, os utilitários esportivos, né, as caminhonetes, como eram conhecidas na época, e também as peruas. Então, esses tipos de carro recebiam uma menor incidência de imposto. E por uma jogada puramente de marketing, a Volkswagen classificou o Brasília como uma perua. E aí, por isso, ela acaba sendo tratada pela grande maioria das pessoas como um carro no feminino, né? A Brasília. Né? Só vocês pegarem aqui, peruas e utilitários são tratados no feminino, né? Então você tem a Variant, a Paraty, a Blazer, a Kombi. Então esses tipos de carros geralmente recebem o artigo feminino. Isso fez até mesmo com que o Brasília fosse chamado na época como mini perua, porque pelas proporções você pode perceber que ele tem um jeitinho de perua, mas bem mais curto, né? Essa confusão na época se deu porque o Brasília era o primeiro hatchback brasileiro. Então, as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de carroceria, era algo muito inédito. Então, as pessoas conheciam sedã, conheciam perua, picape, vans, enfim, caminhonetes, ou vários outros tipos de carroceria, mas a carroceria hatch, padrão hatchzinho mesmo, era a primeira. Isso então fez com que as pessoas demorassem a se acostumar com essa nova nomenclatura e, igual eu falei para vocês, por uma jogada de marketing, Brasília foi classificado aí como uma mini perua. Foi muito chamada assim também pela imprensa na época. Mas apesar dessa história toda que eu contei para vocês aí, o Brasília é um típico automóvel 2 volumes hatchback. Mas agora me diz aí, você, como costuma chamar esse carro? O Brasília ou a Brasília? Deixa aqui para mim nos comentários, e só para a gente poder dar aí um parecer definitivo para essa história, não importa como você chama esse carro, as duas maneiras podemos considerar como corretas, tá bom? A maneira inicial, como a Volkswagen sempre tratou esse carro como no masculino, e a maneira pela qual ela ficou conhecida no feminino, pelo fato de ter sido classificada como uma perua. Mas voltando a falar do carro em si, no seu lançamento ele tinha somente um carburador, como eu havia dito que era a ideia inicial, e 1.584 centímetros cúbicos de cilindrada. A potência era de 60 HP brutos, ou 50 líquidos, a 4.600 RPM. O torque era de 12 kgfm a 2.600 RPM. Pesava apenas 890 kg. Fazia 0 a 100 em incríveis 23 segundos e chegava a uma velocidade final de 132 km por hora. Para hoje é muito pouco, mas para a época
era dentro ali do que os outros automóveis conseguiam atingir também. Então, o desempenho fraco, pelo menos na época, não chegava a ser um grande empecilho. O sucesso foi imenso e de imediato. Todo mundo queria o Brasília. De julho a dezembro de 1973, foram vendidos 34.312 carros. A fila de espera e havia até ágio de 20% no preço do carro era muito comum. O Chevette, que foi o seu principal rival, de maio a dezembro do mesmo ano, vendeu 31.324 carros. Então podemos dizer que, de certa forma, o Brasília conseguiu atingir o seu objetivo inicial, que era ali conter o avanço das vendas no mercado de compactos da General Motors com o Chevette. De maneira geral, o desenho do carro se manteve praticamente inalterado durante todo o seu ciclo de vida. Uma reestilização ocorreu em 1978, em que o hatch ganhava 2 ressaltos sobre o capô, novas lanternas traseiras com um desenho frisado que melhorava a visibilidade quando sujas e que eram claramente inspiradas nas Mercedes da época. E isso aí, no período, foi uma grande inovação e até dava um certo status de luxo para o carro, porque era um tipo de padrão de lanterna que só era encontrado em carros de luxo. Hoje, muitos até preferem a primeira lanterna, né, que é lisa, da lente lisa, mas essas lanternas aí frisadas, pro período, né, em que foram lançadas, elas passavam um ar aí de serem bastante modernas, né? Foi realmente um grande lançamento da Volkswagen. Além disso, os para-choques com ponteiras de plástico nas laterais foi também uma característica importante no lançamento dessa versão aí de 78. Já por dentro, havia um novo desenho do acionador de buzina do volante, tipo almofada central, como no Passat. E era recebido ali o desembaçador traseiro elétrico opcional, que melhorava muito também a visibilidade do vidro traseiro. A partir de 1980, o Gol, que era mais moderno e atraente, passou a canibalizar o mercado do Brasília, que viu o encerramento de sua produção em março de 1982. Quem já entrou nos dois carros sabe que o Brasília goza de melhor espaço interno. Então, eu até entendo que não foi somente o Gol que acabou por decretar o fim do Volkswagen Brasília, mas toda a família Gol, porque o Brasília era um carro único. Ele tinha ali a sua versão perua, que era a Variant 2, tá? Mas a linha Gol, ela era uma linha assim mais moderna e teve outras variações de carroceria que o Brasília não teve, como a sedã que vinha aí no Voyage e a picape, que é a da Saveiro. Então, poderíamos dizer assim que o Gol possibilitava uma variedade maior de projetos e isso acredito eu que pesou na balança também. Então, eu até iria além. Muitos dizem que o Gol matou o Brasília, mas eu diria que, na verdade, foi a família Gol. Muito do aproveitamento do espaço interno do Brasília você ia encontrar, principalmente nos bancos traseiros, tá? Na Paraty e não no Gol. O espaço traseiro do Gol é muito pequeno, né? Mas já na Paraty era um pouquinho melhor. Então, eu diria que foi a família Gol que decretou aí o fim das vendas do Brasília. Durante toda a sua produção, foram vendidos mais de 1 milhão de exemplares do Brasília, sendo que desses, 950 mil unidades foram vendidas aqui no mercado interno, no mercado brasileiro. Comenta-se que um engenheiro da fábrica, na época, exclamou em relação a esse fato: mataram o carro errado. Ele achava que seria melhor interromper a produção do Fusca, que era um carro muito mais antigo, né? Vocês vão lembrar que o Fusca foi lançado na época do Hitler ainda, né? Então, lá na década de 30. E o Brasília tinha uma concepção aí de pelo menos uns 40 anos mais nova. Então, era um carro muito mais moderno de fato. Segundo, né, diz essa lenda, que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, esse relato desse engenheiro, faria mais sentido matar o Fusca e deixar o Brasília como o carro de entrada da Volkswagen na época, que era um carro muito mais moderno. E aí você conseguia ter um carro
que por mais que todos os outros ali já levassem o motor refrigerado a água, ou pelo menos a maioria deles, você tinha aí um carro ainda com a concepção do motor refrigerado a ar, lembrando que a Volkswagen nessa época era muito conservadora. Mas e aí, o que você acha? A Volkswagen fez bem em matar o Brasília e não o Fusca? Ou para você seria melhor ela continuar investindo no Brasília, né, e ter encerrado as produções do Fusca? Diz aí para mim nos comentários qual que é a sua opinião. Na minha opinião, eu tendo a concordar com o engenheiro, né, ou pelo menos com o mito do relato desse engenheiro. O ideal seria tentar manter o Volkswagen Brasília, principalmente por ser uma concepção muito mais moderna. Então você teria ali um carro mais novo, sendo vendido ali por mais tempo. E seria um bom sucessor para o Fusca. Entretanto, se eu fosse pensar com a cabeça dos diretores da Volkswagen, eu teria tomado exatamente a mesma decisão. Por quê? Porque o Fusca vendia muito mais do que a Brasília nessa época. E se você for tomar uma decisão lógica, você vai manter o produto que vende mais. Então, quem vendia mais era o Fusca. Tiveram ali alguns anos, no finalzinho da década de 70, que o Brasília chegou bem perto de bater as vendas do Fusca, não chegou a bater de fato. Mas já em 1980, as vendas do Brasília começaram a cair muito. Então, tendo isso em vista, a Volkswagen tomou a decisão por encerrar a produção do Brasília e continuar com o Fusca. De todo modo, não é demais a gente pensar como que teria sido, né, se a Volkswagen em 1982 encerrasse as vendas do Fusca e continuasse com o Brasília. Será que nós teríamos aí Brasília sendo vendido até 86? Será que a gente receberia aí um Brasília com uma nova frente, uma nova reestilização? Será ainda que lá em 1993, quando o presidente Itamar assumiu e pediu a volta do Fusca, teria sido possível a volta do Fusca? Porque ele já teria tido aí mais tempo descontinuado. Então, será que a Volkswagen conseguiria relançar o Fusca? Ou será que ao invés de voltar o Fusca, teria voltado o Brasília? Enfim, são muitos e se, né? Mas que a gente pode pensar, né? Como é que seria aí, por exemplo, uma Brasília Itamar? Se você pegar aí o projeto do Brasília e fizesse uma customização inspirada no Fusca Itamar. Poderia, de repente, sair algo bem legal, não é verdade? Capítulo 3. As versões. Aqui eu queria apenas destacar, tá, algumas versões menos conhecidas do Brasília, ou que são mais interessantes, porque quando a gente pensa em Brasília, vem à mente a carroceria. 2 portas, motor 1600, e é isso, pronto, acabou. A grande maioria dos Brasílias foram vendidas nessa configuração. Mas nós tivemos aí algumas versões diferenciadas. A primeira delas é a 4 portas. E o lançamento dessa versão foi bem interessante, porque mais uma vez a gente tem o Chevette interferindo na história do Volkswagen Brasília. Em abril de 1978, a Chevrolet lançou o Chevette 4 portas, que era focado no público dos frotistas e dos taxistas. Como resposta, em agosto do mesmo ano, surgia o Brasília 4 portas, que já era exportado para países como os vizinhos aqui da América do Sul e também para alguns países da África. Baseado na versão básica standard, o tamanho desse Brasília era idêntico ao da versão 2 portas. Ele tinha aí como diferencial, além das portas traseiras a mais, né, uma terceira janela na lateral. Esse carro agradou muito aos taxistas da época, mas basicamente ficou somente para esse público. As famílias não gostavam muito de carros 4 portas nesse período aqui no Brasil. O gosto pelo Brasília na carroceria convencional continuou muito mais alto, e isso justificou o baixo número de exemplares do Brasília 4 portas. Foram vendidos somente 2.000 unidades, sendo que dessas 2.000, 100 na luxuosa versão LS, que nós vamos falar exatamente agora. Para 1980, chegava o Brasília LS, que era o topo de linha. Ele dispunha de um novo painel em plástico injetado, com mais instrumentos, tinha vidros verdes, mini console no túnel, acabamento mais sofisticado, bancos dianteiros com encosto de cabeça integrado, um enorme relógio, velocímetro com odômetro total e parcial, marcador de combustível, vacuômetro. E na parte externa se destacavam os detalhes em grafite.
Então, a moldura dos faróis, eles vinham na cor grafite. Esse friso lateral que passava por todo o carro, também na cor grafite, assim como também as rodas de aço, elas vinham nessa cor grafite. Então, exteriormente, você consegue identificar um Brasília LS por conta desses detalhes que são bem bonitos, né? Dão um tchan a mais para o carro. 1300 a álcool. Também em 1980 havia uma nova opção de motorização a álcool, com motor 1300 e potência de 49 cavalos, potência líquida. Mesmo com a maior taxa de compressão admitida por esse novo combustível, o desempenho era muito inferior ao do 1600. Mesmo empregando ali a carburação dupla, vale lembrar que nessa época o 1600 ainda vinha na carburação simples, seu desempenho era muito ridículo. O 0 a 100 era em intermináveis 32,9 segundos e a velocidade máxima era de 118 km por hora. Isso fez com que essa versão 1300 a álcool fosse muito pouco vendida. O público preferiu ainda a versão 1600 a gasolina e os modelos que foram vendidos, na grande maioria dos casos, tiveram seus motores trocados por motores a gasolina, fazendo dessa versão a álcool aí sendo bastante rara. Capítulo 4. Quanto custa? Hoje você consegue comprar aí um Brasília em boas condições de rodagem, tá? A partir ali de uns 10 mil reais, como vocês podem ver nessas imagens. Se você subir um pouquinho mais o degrau, na faixa dos 17 mil, você consegue encontrar modelos muito bons. Modelos ali com algum detalhe ou outro de customização, ou até uma excelente base, modelos originaizinhos, mas com excelente base, uma boa estrutura de lata para você poder usar no projeto. Então é um bom valor aí para você poder comprar um carro e às vezes até comprar e usar da forma como está mesmo, tá bom? Mas eles têm um grande potencial de valorização, porque modelos assim recém-reformados ou até mesmo versões mais raras, né, dessas que eu expliquei para vocês aí que são um pouquinho mais difíceis de serem encontradas, facilmente já estão chegando nos 60 mil ou até mais. Vocês conseguem ver aí alguns dos exemplos que eu peguei aí do site do Web Motors. Então saiba você que o Brasília já foi mais barato para poder se comprar, tá? Mas ainda assim não é tão difícil você conseguir encontrar um modelo com um preço acessível e tem um certo potencial de valorização se ele estiver em um excelente estado de conservação. Capítulo 5. Problemas. Aqui é onde o bicho pega. Como o Fusca, o carro era muito barulhento para os ocupantes. Com um carburador, já era difícil para os habitantes se ouvirem numa conversa. Agora você imagina quando o carro passou a ter dois carburadores. Principalmente em velocidades mais altas, ficava bem difícil você conseguir ouvir. Em modelos de melhor acabamento, houve uma tentativa de melhorar o isolamento acústico interno, mas que não resolveu o problema 100%. E aqui é que entra uma dica de você conseguir melhorar, né, esse problema. Claro que não dá para você resolver 100%, mas você consegue aí diminuir um pouco essa questão do barulho, que é investindo em mantas acústicas para poderem cobrir o tampão do motor. Fazendo uso disso, você consegue melhorar sensivelmente o barulho interno. Se você está assistindo esse vídeo e tem um Brasília e fez uso dessas mantas acústicas, deixa aqui nos comentários também o seu relato, tá? Se você acha que resolveu bem ou fez pouca diferença, é muito importante a sua opinião para nós também. Fraca estabilidade. O carro é muito ruim de curva. E uma das formas de resolver isso é uma receitinha básica que era usada desde a época em que o Brasília foi vendido como 0 km, fazendo uso de duas coisas que são muito comuns na customização até hoje, tá bom? A primeira delas é você rebaixar a suspensão do carro, para que ele fique mais próximo ao solo. Toda vez que você rebaixa a suspensão do carro, você deixa ele mais estável, você diminui o centro de gravidade e faz com que o carro fique mais estável. Além disso, o uso de pneus radiais, principalmente em duas medidas muito específicas que eram mais usados na época, um deles é o 175/80 aro 14
e o outro era o 185/70 aro 13. Essas duas medidas de pneus eram as mais usadas na época para quando as pessoas buscavam customizar um Brasília e fazia com que o carro ficasse mais estável. Então, se você quer ir por um lado de uma receitinha um pouco mais de época, né, você pode optar por essa configuração aí de pneus e rodas para deixar o seu carro mais estável, assim como também um leve rebaixamento da suspensão. Porta-malas. Aqui um outro problema é o porta-malas, porque apesar da proposta familiar, o Brasília tinha apenas um pequeno porta-malas na frente, de 135 litros. Não havia nem o chiqueirinho atrás do banco traseiro, como no Fusca. E aqui pesa o fato do Brasília ter usado o motor de ventoinha alta, que simplesmente impediu que o carro tivesse um segundo porta-malas atrás, igual na Variant. Uma alternativa era você colocar as malas acima do tampão do motor, só que aí corria-se o risco de que, numa freada um pouco mais brusca, essas malas caíssem sobre os ocupantes da frente. Era um risco que sempre corria. Então não é a melhor opção, apesar de ser muito comum, né, os donos de Brasília usarem e terem colocado as malas aí acima. Uma outra alternativa seria você instalar um bagageiro de teto, que é também um item de época muitíssimo utilizado. Não era raro você ver Brasílias com esses bagageiros de teto que as pessoas levavam as suas malas a mais na parte de cima do carro. Consumo elevado. Segundo os dados da época, o Brasília fazia 9 km por litro no ciclo urbano e 11 km por litro no ciclo rodoviário. Mas não é raro você ver donos de Brasília falando que fazem médias aí de 7 no ciclo urbano e algo em torno de 10 no rodoviário. Para um carro que tinha uma proposta aí de um carro urbano, realmente é muito. Inclusive, na época, você tinha algumas revistas que faziam os testes e o carro já rendia menos do que isso, fazia algo em torno de 8, né? Então, não é um dos carros mais econômicos para poder se ter. Esse é um dos problemas também do Brasília. E, por fim, é o seu desempenho sofrível, como eu já mencionei lá atrás. O Brasília chegava a 132 km por hora na versão 1600, mas a real é que acima dos 100 km por hora é muito difícil você manter o carro nessa velocidade. Ele perde velocidade muito rápido, então é um carro de desempenho muito ruim. Uma forma de você resolver esse problema é justamente fazendo upgrades aí no motor, indo mais para preparação mesmo. O consumo não tem muito como você resolver, mas pelo menos a parte do desempenho já é algo que você consegue melhorar sensivelmente. Há várias receitas de customização para você poder investir no Brasília e fazer com que o ponteiro ali do velocímetro atinja velocidades mais altas. Capítulo 6. Dicas de customização. Para poder te dar dicas de customização, eu queria começar falando quando você não deve customizar um Brasília. Mas, Felipe, o seu canal não é focado em customização, por que você está falando aqui quando não customizar um carro? E aqui eu queria fazer apenas uma observação. Eu gosto muito de carros customizados, né? É de fato o foco do nosso canal aqui, o foco do meu trabalho, mas eu também admiro muito os carros originais. Eu acredito que há espaço para os dois, tá? Tanto original quanto customizado. Ambos conseguem preservar a história, mas há algumas situações, pelo menos ao meu ver, na minha visão aí um pouco mais analítica, tá? Se a gente for considerar a história de carros, né, no Brasil e no mundo também, em que alguns tipos de combinação, alguns tipos de modelos são tão raros que eles valem mais se você optar por mantê-los originais, tá bom? É importante lembrar também que a opção por manter original ou customizado vai ser sempre do dono, né? Mas aqui, se você tiver um modelo muito exclusivo e optar por mantê-lo original, você está salvando a história de um carro, né? Então você está ajudando ali a contar a história daquele modelo. Você tem um carro com um potencial de valorização muito maior, né? Versões muito exclusivas nas mãos dos colecionadores, elas valorizam muito mais, né? E além disso, você vai ter uma peça ali que sempre vai chamar a atenção das pessoas pelo seu tom exótico,
né, por ser diferente pela sua própria natureza. O carro customizado ele chama a atenção por ser diferente, mas por você ter optado em colocar coisas diferentes nele. Agora, um carro muito exclusivo, mas que era assim originalmente, ele ganha isso aí por natureza. E, Felipe, quais são esses tipos de carros aí que você falou que são muito raros, né? São alguns modelos que são naturalmente muito raros, né? Então, pode ser aí alguma versão muito específica, pode ser um determinado tipo de carroceria muito raro, tá? Algumas combinações muito exclusivas. Que combinações essas, Felipe? Às vezes a combinação de algum acessório com uma cor de carroceria, né? Uma combinação de cor externa e cor interna. Esse tipo de combinações também muito exclusivas são bem interessantes. E também veículos de início e fim de produção. Se você pega ali um modelo que é bem do comecinho da produção, né, daquele carro, ou do final da produção desse carro também, são modelos históricos por natureza. Então, na minha análise, né, acredito que esses três carros aí, se você tem um carro que preenche pelo menos um desses três itens, a dica é que você não opte por customizá-lo, que você opte por deixá-lo o mais original possível, porque ele tem um potencial de valorização muito maior. Agora, falando do Brasília, que modelos seriam esses? Quais versões seriam essas? Bom, vamos lá. No Brasília, temos o modelo 73, que ele é muito exclusivo pelo seguinte: além de ser o ano de início da produção, o Brasília foi lançado em junho, como eu mencionei para vocês. O ano modelo 73 foi produzido apenas até setembro, porque em outubro já era apresentada a linha Volkswagen 74, incluindo o Brasília também. Então, a Volkswagen, em outubro, lançou a linha 74 de todos os seus modelos, o que faz com que o Brasília 1973, ano e modelo 1973, fossem versões muito raras. É um carro que vendeu apenas 3 meses. E além de ser um carro que vendeu apenas 3 meses, o ano modelo 73 ele tem também algumas características exclusivas. Já em outubro, a Volkswagen já providenciou algumas alterações. Dentre elas, a mais marcante é o volante cálice do modelo 73, que já em outubro, no modelo 74, passou a ser o modelo canoa, ou também conhecido aí como boomerang. Esse volante ele esteve presente, né, em vários carros da linha Volkswagen na época. Então, o Brasília com o volante cálice ele foi vendido aí apenas por 3 meses. É muito comum hoje em dia você ver proprietários trocando o volante dos seus Brasílias e colocando o volante cálice, porque ele é um volante que, na opinião de muitos, é mais bonito, né, é muito mais apreciado, mas originalmente esse volante só veio no carro no ano modelo 73. Um parênteses aqui muito interessante é que, segundo as publicações da época, principalmente uma que saiu no jornal o Globo em especial, assim que saiu o carro, que o carro foi lançado, criticavam o uso do volante cálice, por incrível que pareça. Mas aí a gente precisa voltar na época e entender o porquê, né? O Brasília era um carro de linhas muito modernas, linhas retas, né? Para o ano de 73 era um carro muito antenado com o visual dos carros europeus. Isso era até usado como ferramenta de marketing da Volkswagen na época. Mas você tinha um volante de um carro muito antigo, né? Você tinha um volante da década de 60, dos Volkswagens da década de 60. Esse volante já era muito conhecido no Fusca, já tinha saído no Carmanguia também, na linha 1600. Então era um volante antigo. E se você for pegar assim, a bem da verdade mesmo, ele destoa do visual do carro, né? Você tem um carro de linhas bem retas, um painel bem retilíneo, e você tem um volante bem clássico, né? Com cromado, com uma linha ali horizontal, né? Os raios, né? Bem delicados, né? Então ele realmente destoa do visual do carro. Mas isso eu estou falando apenas por uma questão de design, levando em consideração a linguagem visual que era usada na década de 70. Tá? Não tem problema nenhum se você gosta mais desse volante, se você optou por colocar no seu projeto, não tem problema nenhum. Apenas aqui eu estou fazendo uma interpretação profissional, tá? De acordo com a linguagem de design do carro como um todo. O volante canoa ele orna melhor
com o restante das linhas do carro. Mas o volante cálice, ele é, na opinião de muitos, e eu também acho, ele é um volante por volante, ele é um volante mais bonito do que o Canoa, o que tem feito muitos donos de Brasília trocarem o volante, tá? Parênteses fechado, essa é uma característica muito exclusiva do modelo 73. Além disso, tem uma cor também que é exclusiva do ano 73, que é a cor azul Niágara. Essa cor é tão rara que eu não achei nenhuma Brasília nessa cor. Então eu peguei aqui uma Kombi para vocês terem uma noção de como que é essa tonalidade. Então se você encontrar um Volkswagen Brasília 73 na cor azul Niágara, pode ser talvez um modelo único aí que sobreviveu ao longo dos anos. Então você tem realmente uma preciosidade nas mãos. Então esse modelo Brasília, ano modelo 73, eu recomendaria você optar por mantê-lo original caso você encontre ou caso você tenha. Brasília 4 portas. Aqui é uma outra versão que eu não recomendaria muito você customizar, porque, como eu falei anteriormente, foram vendidas apenas 2.000 unidades. Principalmente a versão LS, que só foram fabricadas 100. Então, se você tiver um Brasília 4 portas na versão LS, procure manter o mais original possível, porque você tem um modelo muito raro em mãos e com um grandíssimo potencial de valorização no mercado aí dos colecionadores. Além dessas versões, agora eu gostaria de ir. Agora que nós falamos assim de algumas versões que você não deveria customizar ou modificar, como que a gente pode então modificar um Brasília? Algumas dicas a gente pode pegar justamente das propostas da equipe de design da Volkswagen na época. Fique sabendo você que, além do projeto inicial, a equipe de design também faz versões desse carro, né? Versões de acabamento, versões de reestilização, enfim. A equipe de design é o órgão criativo da montadora, então testa várias possibilidades. Algumas delas ganham vida, outras delas param apenas nos desenhos, mas boa parte delas são muito interessantes e a gente consegue pegar algumas ideias para poder aplicar num projeto de customização. E por que eu falo isso? Porque são propostas que foram feitas pela própria Volkswagen ou pelo próprio departamento de design da Volkswagen. Então são soluções que esteticamente vão ficar muito bem no carro, foram feitas por profissionais. Então você pegar uma dessas opções ou se inspirar em algum detalhe ou outro dessas propostas que foram feitas pela equipe de design da Volkswagen, você vai ter aí um modelo muito exclusivo, ele tende a ser único, mas assim também com uma linguagem visual que tem tudo a ver com a linguagem visual da Volkswagen na época. E aqui eu gostaria de começar pelo Brasília TS. O Brasília TS foi uma criação do estúdio de design da Volkswagen. Vocês vão ver aqui que o estúdio de design da Volkswagen fez várias propostas para o Brasília, mas nenhuma delas ganhou vida, porque Rudolf Leidig, que era o antigo presidente da Volkswagen Brasil, agora era o presidente da Volkswagen Mundial, e a Volkswagen brasileira estava sob novas direções e acabou não olhando com tanto carinho assim para o Brasília. Mas o estúdio de design continuou fazendo algumas propostas bem interessantes, a começar por essa aqui do Brasília TS, que desenho aqui de 74, tá? Esse primeiro modelo em branco, ele se destaca por algumas características muito interessantes. A primeira delas são as molduras dos faróis na cor do carro, tá? Você também observa que ele traz um retrovisor mais esportivo e também um conjunto aí de para-choque frontal traseiro e saia frontal, né, na tonalidade em cinza, e com uma faixa vermelha que acompanha a lateral do carro e tem ali o símbolo TS na lateral. Rodas exclusivas também e piscas translúcidos. Essa versão, pelo menos na nomenclatura, era claramente inspirada no Passat TS. A gente não tem informações de que tipo de motor que seria usado, igual eu falei para vocês, ficou apenas no âmbito de projeto, mas seria algo bem legal, né? Aqui a gente tem uma outra proposta para o Brasília TS, aqui essa em amarelo, em que é possível observar que ela tem mais detalhes em preto, né? Detalhes em preto
nas entradas de ar, né, do carro, nas molduras das janelas. Os para-choques são em preto com detalhes vermelhos também. Aqui o carro faz uso das rodas originais, mas provavelmente usaria uma tala mais larga. E a logo TS apareceria aqui em vermelho também, mas na altura do paralama dianteiro. Esse outro modelo aqui já é um pouco mais ousado, nesse modelo em vermelho. Ele traz ali uma frente mais colorida, tipicamente oitentista, tá? A parte inferior em preto, os para-choques e a lateral também. Essa parte preta também contornaria as rodas. Ele teria também as entradas de ar em preto, as molduras das janelas em preto e rodas aqui bem diferentes, né, mas bem setentistas, né? E também um aerofólio, um discreto aerofólio traseiro preto, né? Versões aí bem interessantes do Volkswagen Brasília. Além dessas, né, também temos propostas de reestilização para o modelo, que nunca chegou a ter, tá? Pelas assinaturas a gente percebe que são esquetes aí do meio da década de 70, do ano de 76. Esse modelo em verde faria uso aí dos faróis simples e não mais duplos. Eu particularmente prefiro o modelo original do que este, tá? Mas enfim, aqui era apenas um exercício de criatividade, tá? Não que por ter um desenho o carro seria assim, tá? Fazia apenas parte de um exercício. E aqui uma traseira, eu posso dizer que essa traseira eu gostei bastante, conseguia realmente modernizar bastante o visual do Brasília, com o uso aí de lanternas mais modernas, tricolores, lanternas mais altas, né? Principalmente o para-choque traseiro aí mais encorpado, então conseguia dar um visual mais moderno para o Brasília. Foi uma pena essa traseira não ter vindo no carro. Nessa página você consegue aqui observar mais alguns estudos que foram feitos no Brasília. Ainda ali no meados da década de 70, inspirados claramente na chegada do Passat, que fazia uso de um motor dianteiro refrigerado a água, a equipe de design começou a desenvolver propostas do Brasília com motor dianteiro, com tração dianteira e algumas delas com proposta de motor refrigerado a água. E aqui vocês conseguem ver esse primeiro desenho dos faróis retangulares, né? Uma frente tipicamente oitentista, com uma grande grade, já indicando que o carro poderia aí fazer uso de um motor refrigerado a água. Abaixo dele tem um projeto que eu achei muito bacana, que é uma frente que lembra muito a do Golf, né? Então você tem um Brasília aí na carroceria, como nós conhecemos muito bem, mas com uma frente claramente inspirada no Golf. Seria algo bem, bem legal, achei que ficou bem interessante no carro. Além disso, ao lado, você tem uma proposta aí de um teto um pouco mais esportivo no modelo abaixo, e no modelo ali em arame acima, você tem um curioso Brasília com motor dianteiro, tração dianteira, e esse motor dianteiro era um motor a ar. Aqui nós podemos ver claramente o nascimento do Volkswagen Gol, que vocês vão lembrar, o primeiro Gol foi lançado com um motor dianteiro a ar e ele fazia uso da tração dianteira. Então aqui a gente pode muito bem dizer que o Brasília foi aí o pai ou a mãe, se você chama de A Brasília, né, do Gol que nós conhecemos lá em 1980. Uma outra grande fonte de inspiração são as customizações de época. É muito bom a gente ver o que o pessoal fazia na época para poder buscar algumas inspirações do que pode ficar legal. Muitos playboys nos anos 80 e 90 se iniciaram no mundo da customização com o Brasília. A maioria dos carros tinha suspensão rebaixada o máximo possível. Não faltavam acessórios como rodas de liga leve, vidros fumês ou verdes, bancos altos, mini-volantes, conta-giros fixados sobre o painel, teto solar, escapamentos de saída dupla para todos os ouvidos, tela de proteção para eixos, carburações, comandos especiais, etc, etc, etc. A parafernália transformava verdadeiramente o pequeno hatchback da Volkswagen. Esse estilo ficou conhecido nos dias de hoje como VEB, Velha Escola Brasileira, e que realmente retrata como eram feitas as customizações nessa época.
Brasília Cabriolet. Nos anos 80, o Brasil era pródigo em fábricas que transformavam os carros, que eram as customizadoras de época. Dentre esses modelos mais marcantes, podemos destacar o modelo conversível, que era feito pela concessionária paulista Marcas Famosas. Era bastante interessante, se chamava Brasília Cabriolet, e ele tinha como destaque o grupo óptico dianteiro que vinha do Passat, e ainda havia faróis de neblina, rodas de liga leve e pintura metálica. Queria até pedir desculpas pela imagem em má qualidade, mas é extremamente difícil você achar foto desse carro. A única que eu encontrei foi essa, então por isso que eu fiz uso dela. Mas eu posso dizer que eu gostei muito dessa frente do Passat na Brasília. E caso o carro sofresse uma reestilização, a gente consegue ver que ficaria bem legal no carro, né? Pelo menos eu achei que os faróis retangulares do Passat combinaram muito bem com as linhas retas do Volkswagen Brasília. Brasília Dacon. Os carros da concessionária Dacon, também de São Paulo, estavam disponíveis com várias opções de modificação bastante interessantes, desde cores, como por exemplo esse modelo aqui a gente está vendo em preto, a Volkswagen na época não vendia carros pretos, até mesmo e principalmente modificações mecânicas. Para rodas, podiam vir com sobrearos ou rodas de tala larga. Os cromados eram pintados na cor do carro ou em preto. Havia também faróis de neblina abaixo dos para-choques, eram os principais itens utilizados na Brasília Dacon. No interior, a Brasília Dacon vinha com instrumentos baseados no estilo da Porsche da época e possibilidade de bancos revestidos de couro como parte de um pacote mais caprichado de acabamento. Vidros elétricos e luzes de leitura, volante e painel eram tirados do Porsche 914. Já para o motor, as opções começavam com uma dupla carburação de 32 mm, passando por outra com 40 e comandos de válvulas especial. A velocidade máxima dessa última chegava a 145 km/h e fazia o 0 a 100 na casa dos 15 segundos. Depois disso, vinha um motor 1700 e a versão mais arisca, com motor 1800, que chegava a 150 km/h e cravava o 0 a 100 em 14 segundos. Podemos lembrar aqui que não é nada mal para a época, porque os V8 e os 6 cilindros nacionais levavam entre 11 e 12 segundos para poder alcançar a mesma marca. Então já eram números aí bastante respeitáveis para carros do porte do Volkswagen Brasília. Vale lembrar que se você tivesse dinheiro para isso, era possível você ir aumentando o motor até as 2.100 cilindradas. E se você tivesse muito mais dinheiro do que isso, era totalmente possível você usar um motor de Porsche no Brasília. Foram feitas algumas transformações com o uso do motor do Porsche 912. É algo extremamente raro, porque era muito caro fazer isso, mas você tinha essa possibilidade. Então saíram aí alguns Brasílias com motores de Porsche, esses transformados pela famosa concessionária Dacon. Então imagina aí um Brasília com motor de Porsche, é uma excelente dica para você que está customizando um Brasília. Matiz. Outra empresa especializada em transformações de carrocerias, a Matiz de São Paulo, fazia sobre o Brasília uma variação do Baja Buggy, que era aquele fora de estrada feito originalmente sobre o Fusca. Aqui, o Brasília Matiz era um buggy feito com base no Brasília. Em que pese aí as linhas meio desarmônicas do carro, meio estranhas para os dias de hoje, esse modelo foi lançado em 86 e era uma proposta interessante no sentido de você ter a proposta de um buggy sobre um modelo mais atual do que o Fusca. Então, sua preparação por si só exigia uma forte intervenção na carroceria. Então, eram eliminados todos os componentes externos da dianteira, a metade anterior dos paralamas traseiros e toda a parte inferior traseira. O que sobrava do Brasília era completado com para-choques tubulares e conjuntos de fibra de vidro. Então vinha ali uma nova frente, paralamas alargados, pneu step montado e externamente e duas peças moldadas, uma de cada lado do carro, recobrindo a coluna B e formatando paralamas e falsas entradas de ar em torno das rodas traseiras.
O carro também ganhava faróis auxiliares, rodas largas e pneus de uso misto. O porta-malas era eliminado e o carro diminuía 30 centímetros no comprimento, mas ganhava 13 centímetros na largura. Então é uma versão aí off-road do Brasília, mas mantendo toda a mecânica original do carro. E aí, você gostou desse bug? Diz aí para mim qual que foi a sua opinião sobre o Matiz Brasília. E para a gente poder fechar, vamos falar dos estilos de customização mais comuns do Brasília, né? Além dessas dicas que a gente pegou anteriormente, o que o pessoal que tem um Brasília hoje e opta por customizar faz? Bom, o estilo de customização mais utilizado nos Brasílias é o German-Look. Na verdade, esse é o estilo de customização mais usado em todos os Volkswagens, principalmente os Volkswagens AA, tá? Então você pode optar por uma pegada mais German-Look, inspirado nas modificações alemãs. Tem também o estilo Cow Style, esse aí já é um estilo mais americano, pega aí a vibe californiana e carrega mais nos cromados, é uma opção e o pessoal costuma fazer muito. Uma outra opção muito popular no meio da customização é a de carro de corrida. Você pode pegar um Brasília e transformá-lo num carro de corrida, ou pelo menos deixá-lo com uma aparência de carro de corrida, por mais que você não vá nunca usar no autódromo. Uma outra opção é o Hood Ride. O Hood Ride ou Rat Look, né? Só abrindo parênteses, os Volkswagens Hercules, que tem a aparência Rat Look, são chamados geralmente de Hood Ride. É um nome um pouco mais específico, mas é o que o pessoal conhece por aí como Hatch Look, tá? É uma opção que você tem também. É uma opção que as pessoas ou amam ou odeiam. Então, quem vai optar por esse caminho aqui, geralmente são pessoas que gostam do carro assim, tá? E, por fim, nós temos o VEB, igual eu já falei anteriormente, a velha Escola Brasil. Você optar por customizar o seu Brasília da forma como eles eram customizados lá na década de 70, 80 e 90. Fica uma aparência bem legal, essa aparência de época. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Coloque no comentário também o que você achou desse vídeo, alguma curiosidade que você não sabia. E te convido a assistir esses outros vídeos que estão aparecendo aqui para você também, que acredito que você vai gostar muito. É isso, um forte abraço e até mais.